Módulo 7, NBR ISO 13485, versão 2016. Produtos para a saúde, sistema de gestão da qualidade. Neste módulo 7, nós vamos analisar os requisitos normativos parte 3, da seção 7, dos requisitos 7.4 até o requisito 7.6. Então, o item 7.4 é aquisição. Então, 7.4.1, processo de aquisição. A organização deve documentar procedimentos, criar normas. Quando fala documentar procedimentos, é criar um procedimento. Algumas organizações criam na sua estrutura de documento, conforme a gente falou lá nos módulos anteriores, normas, outros criam procedimentos da qualidade. Tá? Então, a organização tem que documentar, criar esse documento para assegurar que o produto adquirido esteja em conformidade com as informações de aquisição. Então, a organização deve estabelecer os critérios de avaliação e seleção de fornecedores. Os critérios devem ser baseados na habilidade do fornecedor de fornecer um produto que atenda aos requisitos da organização, baseados no desempenho do fornecedor, baseados no efeito do produto adquirido sobre a qualidade do produto para a saúde, proporcionais ao risco associado ao produto para a saúde. Aqui tem um detalhe muito interessante. Se você observou lá no início, fala que deve documentar. Quando a segunda frase, além de falar que a organização deve estabelecer, então os critérios devem. Então, os critérios que estão sendo mencionados aqui é para ajudar você a implementar o requisito 7.4.1. Tá? Então, os critérios devem ser para ajudar você a estabelecer os critérios. Tá? Então, por exemplo, você já pode começar a definir, a pensar no seu planejamento de estruturar o sistema de gestão, como que você vai avaliar o seu fornecedor, que critério você vai adotar. Tá? Durante esse módulo, nós vamos citar alguns exemplos para ajudar você quando for implementar isso dentro da organização. Tá? Então, a organização deve planejar um monitoramento e reavaliação de fornecedores. Deve ser monitorado o desempenho do fornecedor com relação ao cumprimento de requisitos para produto adquirido. Tá certo? Então, você define lá, conforme fala do item A ao item B, critérios com relação às habilidades do fornecedor, o critério dele se manter ativo vai depender do desempenho dele nas avaliações e também com base na qualidade ou desempenho do produto adquirido. Tá? Que produto não pode ser simplesmente visualizado enquanto preço. Tá? Você tem que preocupar também com qualidade, com entrega. Isso afeta diretamente o seu processo. Então, por exemplo, será que seria viável negociar lá um ótimo preço para mim e o produto não chega? Aí a minha produção fica parada. Outra coisa, o preço é muito bom, é competitivo, a minha margem de ganho vai aumentar, mas a qualidade é muito ruim. Então vai dar problema no meu produto. Então tudo isso tem que fazer parte da avaliação. Tá certo? E continuando no 7, a cada dia, as organizações estão terceirizando mais partes do seu processo. Isso possibilita que elas possam se dedicar mais nas suas especialidades, no seu diferencial. Mas existem alguns riscos associados a essa prática, pois deixamos de ter o controle total do processo. Para minimizar esses riscos, é necessário escolher bem os fornecedores, mas também acompanhar seu desempenho ao longo do tempo, pois, se eles não cumprirem com o combinado, o nosso resultado final pode ser comprometido. Preparamos outro exemplo para ajudar você a entender este requisito. Imagine uma empresa que organiza casamentos, aniversários, formaturas. Os preparativos desses eventos incluem, por exemplo, decoração, alimentação e música. O cliente contrata o pacote todo diretamente com a organizadora de eventos
que por sua vez gerencia tudo, mas terceiriza a maioria dos serviços. No final da festa, os convidados sempre comentam sobre o que agradou e o que desagradou. Tudo influencia a reputação da organizadora de eventos. Ela tem que selecionar bem seus fornecedores e avaliar seu desempenho, pois ela pode ficar com um cliente insatisfeito se um dos seus fornecedores não cumprirem com as orientações que ela passou. É assim com qualquer organização que terceirize seus serviços ou produtos. O impacto gerado por esses itens no produto final é de responsabilidade da organização que contratou o fornecedor. A norma quer que a organização garanta que os itens entregues por fornecedores estejam de acordo com o solicitado. A ISO 13485 quer que a organização assuma a responsabilidade sobre o que é terceirizado por ela. A responsabilidade do fornecedor é apenas com a organização, enquanto que a responsabilidade da organização é com o cliente final. A ISO 13485 quer que a organização avalie o que recebe dos fornecedores. Só assim ela saberá se os produtos, processos e serviços atendem às características determinadas por ela. Como responsável pelo produto final, a organização não deve liberar nada fora do padrão definido por ela, mesmo que tenha sido feito fora dos seus limites. A responsabilidade é da organização. Para reduzir seus riscos, a norma orienta a organização a determinar critérios para selecionar fornecedores confiáveis, acompanhar seu desempenho e avaliar os fornecimentos concluídos. Os resultados do monitoramento devem fornecer uma entrada para o processo de reavaliação do fornecedor. O não cumprimento dos requisitos de aquisição deve ser abordado junto ao fornecedor, de forma proporcional aos riscos associados ao produto adquirido e à conformidade com requisitos regulatórios aplicáveis. Registros dos resultados da avaliação da seleção, do monitoramento e da reavaliação da capacidade ou do desempenho do fornecedor e de quaisquer ações necessárias decorrentes dessas atividades devem ser mantidos. Ver 4.2.5. A ISO 13485 cita alguns cuidados que a organização deve tomar em relação a produtos, processos e serviços terceirizados, para assegurar que eles estejam de acordo com as características definidas. Por exemplo, determinar os controles a serem aplicados aos itens terceirizados. Mesmo que um item seja entregue pelo fornecedor diretamente ao cliente final, é necessário estabelecer formas de controlar o que é terceirizado. Por exemplo, isso pode ser feito analisando amostras de um lote entregue pelo fornecedor. Determinar e aplicar critérios para avaliação, seleção e monitoramento de fornecedores. Para evitar problemas com fornecimentos errados, o primeiro passo é utilizar um critério para selecionar fornecedores, por exemplo, analisar preço, prazo e qualidade. Mas depois de selecionado, também é importante acompanhar seu desempenho. Isso pode ser feito através de avaliações dos fornecimentos concluídos e de auditorias periódicas no fornecedor. A norma também orienta a organização a documentar essas atividades e as ações decorrentes delas. Dessa forma, sempre que necessário, será possível consultar o histórico de antigos, atuais e possíveis fornecedores. Então, 742, informações de aquisição. Informações de aquisição deve descrever ou fazer referência ao produto que será adquirido. O que é isso? Especificações do produto, requisitos para aceitação do produto, procedimentos, processos e equipamentos, requisitos para qualificação do pessoal do fornecedor, requisitos do sistema de gestão da qualidade. Então, você deve estabelecer descrever toda uma situação, referência do produto que você está adquirindo, tá?
para que a organização tenha essas informações, certo? Então tudo isso tem que estar bem claro. Então a organização deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes de sua comunicação ao fornecedor. Isso tem que estar muito claro entre as partes. Informações de aquisição devem incluir, conforme aplicável, um acordo escrito para que o fornecedor notifique a organização sobre as alterações no produto adquirido antes da implementação de quaisquer alterações que afetem a habilidade do produto adquirido. O que é isso? Compras tem que deixar claro no momento de fechar a negociação que, a partir daquele momento, qualquer alteração que ele fizer na composição ou no desenvolvimento daquele produto lá na empresa dele, essas alterações têm que ser informadas à organização. Por quê? Porque dependendo do que ele altera na composição do produto, pode alterar quando eu for utilizar aquilo na minha produção. Estou falando enquanto organização. Então, para a extensão requerida para a rastreabilidade fornecida no item 759, a organização deve manter informações de aquisição relevantes, tá? Em forma de documentos. Então, tudo isso tem que ser documentado. Requisito 7.4, aquisição. Requisito 743, verificação de produto adquirido. A organização deve estabelecer e implementar atividades de inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atenda aos requisitos de aquisição especificados. Em resumo, o seu departamento de compras da organização, negociou matéria-prima e junto ao fornecedor estabeleceu lá os parâmetros e os critérios para aquela matéria-prima. Ok? Então a organização tem que estabelecer procedimentos para inspecionar aquela matéria-prima quando receber da organização. Porque a organização tem a responsabilidade de garantir que aquela matéria-prima foi entregue dentro das especificações necessárias para a produção. Então, é necessário ter essa etapa de inspeção no processo de recebimento. A extensão das atividades de verificação deve ser baseada nos resultados de avaliação do fornecedor e ser proporcional ao risco associados ao produto adquirido. Quando a organização tomar ciência de qualquer alterações no produto adquirido, ela deve determinar se essas alterações afetam o processo de realização do produto ou do produto para a saúde. Então, o fornecedor, no momento da negociação, informando que houve uma alteração daquela matéria-prima, a organização tem que estar ciente para avaliar se vai gerar impacto na produção. Isso realmente tem que fazer parte do processo de negociação. Isso tem que estar muito bem claro. E quando a organização ou seu cliente pretender executar a verificação nas instalações do fornecedor, a organização deve declarar nas informações de aquisição atividades de verificação e método para a liberação do produto adquirido. E registros da verificação devem ser mantidos. E requisito 4.2.5. Ok? O 751, controle de produção e fornecimento de serviço. Produção e fornecimento de serviço devem ser planejados, executados, monitorados e controlados para assegurar que o produto esteja em conformidade com as especificações. Então, conforme apropriado, os controles de produção devem incluir, mas não está limitados, tá? Deve incluir isso, mas não pode estar limitado a só isso. Você tem que se adequar à realidade da sua organização. De repente, vai ter mais situações do que foram listados aqui para você
fazer lá o seu controle de produção. Então, por exemplo, deve incluir no controle de produção documentação de procedimentos e métodos, qualificação da infraestrutura, aí está maquinário, está mão de obra, pessoas, implementação de monitoramento e medições de parâmetros de processo, disponibilidade e uso de equipamento de monitoramento e medição. De repente o processo vai requerer que você use termômetro, use balança, tá? Depois nós vamos ver um pouquinho sobre essa questão de calibração. Implementação de operações definidas para rotulagem e embalagem. Tá? Produto para a saúde, ele tem todo um critério normativo lá de informações de composição nas embalagens, de uso, tarja preta, assim por diante. Para atender aí os requisitos regulatórios, a organização deve estabelecer e manter um registro. Tá vendo? Novamente se fala em registro para cada produto para a saúde ou lote de produtos para a saúde, que forneça rastreabilidade na extensão especificada. Tá? No item 759, e que identifica a quantidade fabricada e a quantidade aprovada para distribuição. Então o registro deve ser verificado e aprovado. Eu comprei lá um remédio lá para saúde. Tá? As informações que estão ali naquela embalagem, quanto produção, quanto lote, têm que estar claras dentro das normas dos requisitos regulatórios e que seja fácil eu buscar essas informações dentro da organização. Que vai ter determinadas situações, talvez a organização vai ser questionada quanto a isso. Pode ser por situações verídicas, realmente algum problema, ou pode ser até em auditorias. O próprio auditor pode chegar, o auditor externo pode chegar com a embalagem e falar assim, eu quero que você me mostre todo o processo de produção, monitoramento desse lote. Vamos trabalhar um pouco mais esse requisito 7.5.1. O processo de produção ou prestação de serviço envolve muitas etapas, desde a contratação de funcionários à entrega do produto ou serviço ao cliente final. Nesse percurso, existem diversos aspectos que devemos observar para não perdermos o foco no resultado final, para conseguirmos entregar o que foi planejado. Observe esse exemplo, vai lhe ajudar a entender melhor esse ponto. Um dos protagonistas da decoração de um casamento são as flores. Não basta que elas cheguem belas ao fornecedor, sua beleza deve ser conservada até o final da festa. Os responsáveis pela decoração precisam saber escolher, manusear, transportar e conservar cada uma delas. Uma falha em apenas uma dessas etapas pode comprometer completamente o resultado final, consequentemente, a satisfação do cliente. No caso das flores serem danificadas, para preservar a satisfação do cliente e a realização do serviço, a única alternativa seria efetuar uma nova compra para substituir as anteriores. Assim mesmo, a qualidade do serviço prestado e as despesas da organização poderiam ser comprometidas. Precisamos controlar o processo de produção e prestação de serviços para garantirmos que o planejamento está sendo seguido. Agora, o que a norma quer dizer? A norma quer que a organização controle seus processos, garantindo que o que está sendo executado esteja de acordo com o planejado. Há vários caminhos para chegar ao mesmo lugar, mas um desses caminhos é o melhor. O planejamento existe para definirmos qual é o melhor caminho e o controle dos processos existentes para garantirmos que não vamos percorrer outros caminhos mais difíceis ou demorados. A norma cita alguns aspectos que podem ser controlados. Isto irá variar de acordo com a realidade de cada produto e serviço. Uma vez que a organização determinou um procedimento como necessário para o seu controle, isso passa a ser uma obrigação para a realização do processo.
Agora, como atender a norma? Você pode estar pensando, mas como que eu posso atender a norma? A norma cita algumas condições que podem ser controladas de acordo com a realidade de cada organização. Veja alguns exemplos. Software de gestão da qualidade, a disponibilidade de informações documentada. Informação documentada são regras e padrões da organização mantidos, registrados. Pode ser um documento impresso, virtual, vídeo, áudio e etc. Podemos atender à norma criando documentos que definam as características dos produtos ou serviços a serem produzidos. Também podemos definir quantos produtos serão produzidos por dia, quanto será gasto com a mão de obra, com materiais e etc. Por exemplo, isso pode ser feito através de uma instrução de trabalho ou um procedimento operacional padrão. A implementação de atividades de monitoramento e medição. Para atender a esse item, devemos determinar em quais momentos do processo iremos verificar se estamos dentro dos padrões definidos no planejamento. Isso deve ser feito sempre que esse controle for importante e pode ser feito em vários momentos do processo ou apenas no final. Por exemplo, uma organização que embala feijão em pacotes de 1 kg deve se certificar de que os pacotes não fiquem nem muito abaixo e nem muito acima do peso. O uso de infraestrutura e ambiente adequados para a operação dos processos. Esse item pode incluir, por exemplo, iluminação, ventilação e segurança adequados para a execução da atividade de acordo com o planejamento. Para atender à norma, precisamos nos atentar à legislação vigente e às necessidades específicas no processo. Por exemplo, para maquiar uma pessoa, precisamos de uma iluminação adequada. Uma iluminação incorreta pode comprometer o resultado final. A designação de pessoas competentes. As pessoas envolvidas no processo precisam ter competência compatível com a sua função. Isso inclui experiência, treinamento e educação. Uma forma de atender à norma é estabelecendo critérios de contratação coerentes às necessidades do cargo e oferecendo treinamentos específicos de acordo com a função. A implementação de atividades de liberação, entrega e pós-entrega. Os procedimentos que acontecem depois da produção também são importantes para alcançarmos a satisfação do cliente. Um atraso na liberação ou na entrega do pedido pode comprometer esse objetivo. Um transporte incompatível com a carga pode danificar o produto. E mesmo após a entrega, é importante manter canais e mecanismos de contato para recebermos possíveis reclamações e sugestões. Requisito 7.5. Produção e fornecimento de serviços. Requisito 7.5.2. Limpeza de produto. A organização deve documentar os requisitos para a limpeza do produto ou controle de contaminação do produto se o produto for limpo pela organização antes da esterilização ou de seu uso. Então, isso deve ficar documentado. Se o produto for fornecido não estéril e estiver sujeito ao processo de limpeza antes da esterilização ou de seu uso. Se o produto não puder ser limpo antes da esterilização ou de seu uso, sua limpeza for significante para o uso. Se o produto for fornecido para ser usado não estéril e sua limpeza for significante para o uso. Ou se agentes do processo tiverem que ser removidos do produto durante a fabricação. Se o produto for limpo de acordo com as alíneas A ou B acima, os requisitos contidos em 641 não serão aplicáveis antes do processo de limpeza. Então é bom você fazer uma verificação no que está sendo mencionado nos itens A e B para com o que foi estabelecido no 6.4.1.
Então é importante. E tudo que estiver relacionado à limpeza do produto, conforme foi considerado aí, nós consideramos juntos no requisito 7.5.2, deve estar documentado, que nós estamos considerando limpeza de produto, ok? Atividade de instalação. A organização deve documentar requisitos para a instalação do produto para a saúde e critérios de aceitação para a verificação da instalação. Se os requisitos acordados do cliente permitirem que a instalação do produto para a saúde seja executada por uma entidade externa, que não seja a organização ou seu fornecedor, a organização deve fornecer requisitos documentados para a instalação do produto para a saúde e a verificação da instalação. Registros da instalação do produto para a saúde e da verificação da instalação realizada pela organização ou seu fornecedor devem ser mantidos. Tudo que estiver envolvido com o processo, dentro do possível e sendo possível, tem que ser documentado. Porque você está ali garantindo o histórico do seu produto, a segurança da empresa. Então, isso é uma questão até para ser incorporada no gerenciamento de risco. Tá? Vamos fazer uma análise de risco aqui. Suponhamos que você não previu essa situação no seu gerenciamento de risco. A sua empresa está vulnerável. Amanhã pode ter um problema e você não se preparou para essa situação. Por isso que é importante a gestão de risco. O 754, atividades de assistência técnica. Se a assistência técnica do produto para a saúde for um requisito especificado, a organização deve documentar os procedimentos para assistência técnica, materiais de referência e medições de referência, conforme necessário para a realização das atividades. Então, a organização deve analisar os registros das atividades de assistência técnica executadas pela organização. Por quê? Para determinar se as informações são para ser tratadas como uma reclamação, conforme apropriado para a entrada do processo de melhoria. Então, até mesmo a assistência técnica, quando for necessária, ela tem que ser registrada, ela tem que fazer parte do contexto da organização. Até para você avaliar, mas por que nós, como organização, que temos sistemas de gestão implementados, estamos com tanta solicitação de assistência técnica? Tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? Tá? Isso também vai lá para aquela reunião de análise crítica, tá? Que é feita de 3 em 3 meses. Tá? Você pode colocar lá como objetivo da qualidade lá uma meta de reduzir para tanto ou em tanto atividade de assistência técnica. Tudo isso são situações que estão envolvidas com risco e também com o resultado da empresa. 755. Requisitos particulares para produtos para saúde estéreis. A organização deve manter registro dos parâmetros do processo de esterilização usado para cada lote. Os registros de esterilização devem ser rastreáveis para cada lote de produção de produtos para a saúde. Então, é um requisito, é uma questão criteriosa. Então, todo o processo relacionado aos parâmetros e a questão de esterilização devem ser criteriosamente e cuidadosamente cuidados, devem ser rastreáveis por lote, tá? Para garantir aí da qualidade e segurança, porque quando a gente fala em saúde não é só qualidade, é segurança também para o consumidor, né? Está envolvido no processo. 7.5.6 Validação dos processos para produção e fornecimento de serviço. A organização deve validar quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço onde a saída resultante não puder ser ou não for verificada por monitoramento ou medição subsequente e, como consequência,
quando as deficiências ficarem aparentes somente depois que o produto estiver em uso ou o serviço estiver sido entregue. Então é muito importante esse ponto, assim como todos os outros, mas aí vem retratando a questão de validar quaisquer processos de produção. Então deve ficar atento a essas questões das etapas do processo, o que vai ser necessário ter algum processo, alguma etapa de validação para garantir e a empresa ter segurança, a organização ter a segurança devida em determinado processo. A validação deve demonstrar a habilidade desses processos em alcançar os resultados planejados de maneira consistente. A organização deve documentar procedimentos para a validação dos processos, incluindo critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos, qualificação de equipamentos e pessoal, uso de métodos, procedimentos e critérios de aceitação específicos, conforme apropriado, técnicas estatísticas com justificativas para tamanhos de amostra e requisitos para registros, ver requisito 4.2.5. Então é importante estar atento porque, como se trata de um processo de validação, numa etapa de validação, então tem que ter critério definido, o pessoal que está validando, que está fazendo a verificação, tem que ser pessoal qualificado, os métodos, procedimentos e critérios têm que ser bem coerentes com o processo de validação e sem contar a técnica estatística, o tamanho de amostra, tudo isso deve estar bem, a pessoa deve estar bem atenta e também não esquecer de manter registros dessa validação. Portanto, o item 7.5.6 fala sobre validação. Para ajudar você a entender, vamos ver a diferença entre verificação e validação, situação que muitos têm essa dificuldade de entendimento. A verificação acontece antes da validação. Primeiro, verificamos se o que foi planejado foi realizado. Depois, validamos se as características definidas no planejamento estão presentes no resultado final. A verificação está no campo da teoria, enquanto que a validação parte para a realidade. A verificação checa se o planejamento foi seguido e a validação assegura se o resultado final atende às necessidades especificadas inicialmente. O 756, validação dos processos continuando aí, você tem que revalidar, fazer uma revalidação, incluindo critérios para revalidação, você tem aprovação de alterações, tudo aquilo que a gente vai falando no início. E a organização deve documentar procedimentos para validação de aplicação de software, que a gente falou. Tá? Simplesmente não pode adquirir um software e colocar lá, tem que ter pessoal e tem que ter critérios também para garantir que aquele software vai dar o resultado que ela precisa. Então, tais aplicações de software devem ser validadas antes do uso. Tá? Eu vou adquirir um software lá que vai me emitir meus resultados de análise e emitir o laudo para mim. Mas suponhamos que ele não foi parametrizado o suficiente para fazer os cálculos na hora que você jogar os resultados dos ensaios. Vai te dar problema, certo? Vai mandar um laudo para o fornecedor com informações erradas, coerentes. Então, a abordagem e as atividades específicas associadas à validação e à revalidação de softwares devem ser proporcionais ao risco, tá? Incluindo o efeito sobre a habilidade do produto de estar em conformidade com as especificações. Então, são cuidados que a organização tem que ter. Então, registro dos resultados da conclusão da validação, bem como as ações necessárias, também devem ser mantidos.
757, requisitos particulares para validação de processo de esterilização e sistema de barreira estéreis. Então, a organização deve documentar procedimentos para validação de processos de esterilização e sistema de barreira. Então, você está falando que deve documentar e criar procedimento. Tá? Procedimento que deixe claro para as pessoas, visitantes, órgãos, organismos aí, estatutários que possam realmente, em determinadas etapas do processo, entender que existem regras para aquela etapa do processo. Até mesmo os funcionários internamente têm que saber isso. E isso vai passar por um treinamento e divulgação dentro da organização. Processos de esterilização de sistemas de barreira devem ser validados antes da implementação e após as alterações do produto ou do processo. Então, eu estou criando um processo de esterilização. Então, estou documentando e eu tenho que também fazer teste e criar situações, parâmetros para que aquele ali ocorra da forma que me dê o resultado. Senão eu vou falar que vou criar um processo de esterilização que de fato não vai me dar o resultado de segurança relacionado ao que eu preciso dentro do processo. Registros devem ser mantidos após essa validação, tá? Conforme especificado nos itens 424 e 425. Identificação. A organização deve documentar procedimentos para identificação do produto e identificar o produto através de meios adequados ao longo da realização do produto. A organização deve identificar a situação do produto com relação aos requisitos de monitoramento e medição ao longo da realização do mesmo. Então, a identificação da situação do produto deve ser mantida. Tá? Instalação e assistência técnica do produto de modo a assegurar que seja despachado de forma correta. Então, o que algumas organizações fazem? Eu posso ser simples, mantendo a segurança. Por exemplo, eu posso definir no meu sistema que todo produto que estiver não conforme, que foi verificado ali em alguma etapa de verificação, que ele está fora das especificações, eu posso identificar ele ou numa área, pegar ele e colocar numa área identificada de produto não conforme, que todos vão passar ali e vão entender que aquele produto não pode ser usado. Ou eu posso definir uma sistemática de identificação, uma etiqueta vermelha, por exemplo, que toda vez que eu me deparar com aquele produto no esteiro, numa situação, eu vou ter que tirar ele para uma área para segregar ele. E crio lá no meu sistema que, a partir do momento que o produto não tiver essa identificação, ele encontra-se aprovado pelo processo. Tá? Então, é simples, porque senão já pensou se você definisse vermelho e verde? Então, todo produto aprovado teria que ter verde. Não, seria uma incoerência e você estaria engessando o sistema, o processo. Então, se requerido por requisitos regulatórios aplicáveis, a organização deve documentar um sistema para atribuir identificação única de produto ao produto para a saúde. E a organização deve documentar procedimentos para assegurar que produtos para a saúde retornados à organização sejam identificados e distinguidos de produto conforme. Meu saque ou a minha área de atendimento recebeu lá que está voltando lá 2 pallets de produto com problema. Então eu já criei aqui no meu sistema um processo de identificação que na hora que aquele caminhão chegar eu vou pegar aqueles 2 pallets e colocar lá na área de produto segregado, identificar ele com as informações de lote, de produção, para que a minha área técnica venha e faça uma avaliação e faça uma investigação do que aconteceu naquele lote ou naquele produto. Se foi uma questão sazonal ou se foi uma questão realmente de produção. Aí entra uma questão muito criteriosa, tá? Quando a gente fala de rastreabilidade. Dependendo do que for evidenciado naqueles 2 pallets, existem situações até de recall, né? Por exemplo, a gente tem muito disso em veículos. De vez em quando você vê aí, às vezes, na televisão,
mencionando que determinado lote, determinado ano de carro, marca de carro, com a série tal, tem que ser o condutor tem que comparecer aí na concessionária para rever um determinado processo. Então, é interessante, isso é obrigatório ter esse documento, essa norma, esse procedimento de qualidade que defina como que vão ser feito o controle de produto não conforme. 7.5.9 Rastreabilidade. 7.5.9.1 Geral. A organização deve documentar procedimentos para rastreabilidade. Estes procedimentos devem definir a extensão da rastreabilidade de acordo com requisitos regulatórios aplicáveis e os registros a serem mantidos, ver 4.2.5. A rastreabilidade é parte importante de um sistema de gestão da qualidade, para garantir que os processos ocorram conforme planejado. Em algumas situações, precisaremos demonstrar que a produção ou prestação de serviço está seguindo o que foi determinado para responder o questionamento de um cliente ou para identificar a causa de uma falha. Em alguns casos, isso só será possível se houver identificação e rastreabilidade. Observe esse exemplo. Imagine que estamos assistindo televisão e vemos a seguinte notícia: venda de leite contaminado. Nossa primeira preocupação provavelmente será descobrir se o leite que temos em casa está contaminado. Por exemplo, se a marca do produto for diferente, não precisamos nos preocupar. Mas se a marca for a mesma, significa que o nosso leite está contaminado? Não necessariamente. Contaminações desse tipo podem acontecer em uma unidade específica, às vezes em um dia específico de produção e até mesmo em um único turno. Como saber exatamente qual o leite contaminado e para onde ele foi? Será que a empresa responsável pelo leite tem o controle dessas informações? Em algumas situações, essa rastreabilidade da informação será exigida por lei. Em outros casos, será para atender uma parcela específica de clientes mais exigentes e pode ser ainda para trazer segurança à própria organização. Agora, o que a norma quer dizer com isso? A norma quer que cada organização avalie onde a rastreabilidade da informação é necessária. Tome as providências necessárias para isso. Cada organização deve analisar quando, onde e por que fazer esse controle, podendo entender que esse procedimento não é necessário. Voltando ao nosso exemplo, imagine que essa marca de leite já terá um prejuízo natural com quedas nas vendas, mas se ela não puder afirmar exatamente onde está a contaminação, mesmo que apenas um lote esteja contaminado, ela não poderá vender nenhum outro lote. Quando a organização verificar a necessidade de garantir a rastreabilidade, ela precisará identificar seus produtos ou serviços. A essa identificação estará associada as informações importantes do processo de produção ou prestação de serviço que a organização desejar garantir, podendo ser sobre o estado final do produto ou características específicas de etapas do processo. Como atender a norma? Como que você pode atender a norma no que se refere à rastreabilidade? Podemos atender a norma a partir da definição de lotes e da utilização de código de barras. A norma cita alguns aspectos a serem considerados, por exemplo, quando for necessário assegurar que um produto ou serviço está de acordo com alguma exigência, a organização deverá identificá-los de forma adequada. Isso pode ser feito a partir da definição de lotes, da utilização de códigos, de barras e etc. Informações de monitoramentos e medições realizados durante o processo devem estar associadas à identificação do produto,
quando isso for necessário para a comprovação de uma característica do produto ou serviço. Por exemplo, na produção de medicamentos é fundamental controlar a quantidade de cada substância no produto final, pois a diferença de um remédio para um veneno pode estar na dose. Para garantir a rastreabilidade, além de identificar produtos e serviços, a organização deve armazenar as informações que precisam ser rastreáveis. Ainda no exemplo dos medicamentos, imagine se a organização monitorar a quantidade de cada substância relevante, liberar apenas os que forem aprovados, mas não registrar essas informações em lugar nenhum. Se alguém se intoxicar e culpar o medicamento, como a organização vai provar que é inocente? Por isso, além de monitorar, é fundamental armazenar as informações coletadas. Muito bem. Durante o que nós conversamos, nós abordamos aí a situação de monitoramentos e medições que seriam realizados durante a produção. Qual é a diferença entre monitoramento e medição? Olha só que interessante. Monitorar é acompanhar o estado ou a situação de alguma coisa, enquanto que medir é avaliar a grandeza através de um valor. Em algumas situações, esses dois conceitos podem se confundir, pois aparecerão juntos. Por exemplo, para monitorar a pressão de uma pessoa hipertensa, podemos observar periodicamente alguns sintomas específicos, mas a forma mais precisa será medindo a pressão. Em outras situações, eles podem ser bem distintos. Por exemplo, o fato de uma pessoa medir a pressão uma vez não significa que ela esteja monitorando. Assim como posso monitorar sem realizar medições, realizando apenas observações. Requisito 7.5.9.2 Requisitos particulares para produtos para a saúde implantáveis. Os registros requeridos para a rastreabilidade devem incluir registro dos componentes, dos materiais e das condições para o ambiente de trabalho usado. Se estes puderem fazer com que o produto para a saúde não satisfaça os requisitos de segurança e desempenho especificados, a organização deve requerer que fornecedores de serviços de distribuição ou distribuidores mantenham registros da distribuição dos produtos para a saúde, de modo a permitir a rastreabilidade e a disponibilidade destes registros para inspeção. Registros do nome e endereço do destinatário do pacote de transporte devem ser mantidos. Ver 4.2.5. Requisito 7.5.10 Propriedade do cliente. A organização deve identificar, verificar, proteger e resguardar a propriedade do cliente disponibilizada para uso ou incorporação em produto enquanto ela estiver no controle da organização ou sendo usada pela organização. Ou seja, o cliente solicitou lá uma remessa de determinado material. E você tem que mandar esse material aos poucos para o seu cliente. Então, enquanto ele permanecer na sua organização, você tem que preservar aquele material, porque ele é uma propriedade do cliente. Tá? Então, isso aí tem que ser muito bem claro. Você tem que definir isso na documentação e aquele material tem que ser até mesmo identificado dentro do seu estoque ou na área onde você estiver armazenando, porque ele se trata de um material já comercializado, por assim dizer, que só falta ser entregue de acordo com a necessidade do cliente. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou de outra forma considerada inadequada ao uso, a organização deve comunicar isso ao cliente e manter registros. Ver requisito 4.2.5. Então, manteve-se no estoque
e por um incidente ou alguma situação danificou-se aquele produto, tem que ser comunicado ao cliente, e aí as partes entre a organização e o cliente vão negociar uma nova produção daquele material, e as negociações ficam a cargo das duas partes entrarem no acordo. Pois bem, durante o processo de produção ou prestação de serviço, muitas vezes ficamos responsáveis por alguma propriedade pertencente a clientes ou fornecedores. Qualquer dano a essa propriedade pode comprometer a produção ou prestação de serviço, a satisfação do cliente e a imagem da organização. Um exemplo clássico é o carro no mecânico, mas pode ser um vestido na costureira ou uma casa em reforma. Tanto o mecânico quanto a costureira e o pedreiro têm responsabilidades sobre o carro, o vestido e a casa, respectivamente. Agora, esse exemplo vai ajudar você a entender melhor este ponto. Imagine que a nossa organização trabalha com ajuste de roupas. Nós somos responsáveis por elas. Não podemos usá-las para benefício pessoal, danificá-las ou perdê-las. É muito importante que elas estejam identificadas corretamente a fim de evitar qualquer tipo de confusão. Imagine que existem dois vestidos, um para reduzir o comprimento e o outro para ajustar a cintura. Se reduzirmos o comprimento daquele que é para ajustar a cintura, o vestido será danificado. Ou imagine que o cliente foi buscar uma calça que já está pronta, mas não conseguimos encontrá-la. Ou ainda que o cliente encontre na blusa que estava conosco alguma evidência de que ela foi utilizada fora da organização, uma marca de batom ou um cupom fiscal com a data do dia anterior. Cada uma dessas situações ocasionará um prejuízo diferente à organização, seja quanto à satisfação do cliente, a imagem da organização ou a prestação de serviço. A organização deve ter consciência da responsabilidade que tem sobre a propriedade de clientes e fornecedores e tomar as medidas necessárias para garantir que ela voltará às mãos do proprietário em segurança. Agora, o que a norma quer dizer com isso? A norma quer que a organização tome cuidado com a propriedade pertencente a terceiros enquanto estiver sob sua responsabilidade. Além de conscientizar os envolvidos sobre essa responsabilidade, a organização deve tomar as medidas necessárias para proteger esses bens, analisar riscos envolvidos e definir estratégias para eliminá-los e evitá-los. É importante definir o procedimento a ser seguido ao receber uma propriedade, os cuidados necessários e os responsáveis envolvidos. Caso ocorra algum problema, será mais fácil identificar sua origem, causa e responsáveis. A norma quer que a organização se previna de situações indesejadas relacionadas à propriedade de clientes e fornecedores sob sua responsabilidade. Como diz o ditado, prevenir é melhor que remediar. Agora, como você pode atender à norma? A maioria das organizações tem acesso à propriedade pertencente a clientes ou fornecedores, pois inclui desde dados pessoais, acesso a instalações e posse de bens materiais. Se sua organização possui uma ficha cadastral com os dados dos clientes ou fornecedores, ela deve proteger essas informações. A norma cita alguns cuidados que a organização deve ter em relação a essas propriedades. Por exemplo, a organização deve identificar e proteger propriedade de clientes ou fornecedores. Se uma dessas propriedades for danificada, perdida ou usada de forma inadequada, a organização deve relatar ao proprietário e registrar o que aconteceu. Requisito 7.5. Produção
e fornecimento de serviços. 7.5.11 Preservação de produto. A organização deve documentar procedimentos para a preservação da conformidade de produto com os requisitos durante o processamento, armazenamento, manuseio e distribuição. Em resumo, a organização tem que escrever um procedimento, uma instrução de trabalho, estabelecendo os critérios no que está sendo mencionado nesse parágrafo, que é para a preservação do produto durante o processamento, armazenamento, manuseio e distribuição. A preservação deve se aplicar às partes constituintes de um produto para a saúde. A organização deve proteger o produto contra alteração, contaminação ou dano quando exposto a condições e perigos esperados durante o processamento, armazenamento, manuseio e distribuição. Ao projetar e construir embalagens e containers de transportes adequadas, documentar requisitos para condições especiais necessárias se a embalagem em si não puder fornecer preservação, e se condições especiais forem requeridas, elas devem ser controladas e registradas. V. Requisito 4.2.5. Então, são pontos, que deve se dar atenção no que se refere à preservação do produto. Certo? Vamos trabalhar um pouco mais a questão da preservação. Um produto ou serviço pode ser produzido exatamente como planejado, mas se não houver cuidados específicos, algumas características importantes podem ser perdidas. O manuseio, a embalagem ou o transporte incorreto podem fazer com que todo o cuidado tomado em um processo seja perdido. Preste atenção nesse exemplo. Imagine que você está mudando de casa e tem que transportar todos os seus bens para a casa nova. Os alimentos da geladeira, os pratos e copos de vidro, a televisão de 60 polegadas, até seu cachorro de estimação. Todos vão para a casa nova e precisam de cuidados específicos para que cheguem bem ao destino final. Cuidados antes, durante e depois da viagem. Caso contrário, alguns prejuízos serão certos e ninguém quer prejuízo, certo? Esses cuidados devem fazer parte do dia a dia de uma organização, pois todos os pedidos passam por uma mudança de casa, que é a entrega ao cliente final. Do contrário, assim como no nosso exemplo, os prejuízos serão certos. A organização precisa olhar para o seu produto ou serviço e definir quais cuidados são necessários para preservá-lo. Mas o que a norma quer dizer? Por que ela menciona a questão da preservação? A norma quer que a organização preserve seus produtos e serviços enquanto eles estiverem sob sua responsabilidade, mesmo depois de finalizados. Esses cuidados podem incluir identificação, manuseio, controle de contaminação, embalagem, armazenamento, transporte e proteção. A norma não diz como realizar essa preservação, pois cada produto e serviço tem características específicas que demandam cuidados específicos, mas cita alguns exemplos. Voltando no exemplo da mudança. Para preservar os alimentos da geladeira, os cuidados são diferentes daqueles para preservar a televisão. Entendeu? Mas como atender à norma? Por exemplo, empresas de alimentos precisam eliminar as fontes de contaminação dos seus produtos, não apenas durante a produção, mas em todo o processo. Empresas de laticínios precisam estabelecer os critérios para o transporte do leite da fazenda até a indústria, a temperatura do ambiente onde o leite será tratado, com orientações do tipo, após aberto, manter sob refrigeração e etc. Tudo isso pode estar perfeitamente incorporado
ao processo como um todo, ou seja, esse item pode ser facilmente atendido dessa forma. A norma cita apenas algumas atividades que podem colaborar na preservação de um produto ou serviço. Usaremos como exemplo uma empresa de laticínios. Veja algumas formas de preservar o leite. Identificação, indicando a data de validade na embalagem ou sua origem durante a produção. Manuseio, definindo critérios para que durante o manuseio o leite não seja contaminado, como, por exemplo, uso de EPI ou equipamentos esterilizados. Controle de contaminação, seguindo as condições de higiene adequadas e mantendo o leite na temperatura correta de trabalho. Embalagem. Para transportar o leite de saquinho, a embalagem utilizada é diferente da utilizada para transportar o leite de caixinha, pois o saquinho é mais frágil que a caixinha. A embalagem escolhida deve proteger o leite durante o armazenamento e o transporte, por exemplo. Armazenamento, definindo o empilhamento máximo das caixas para garantir sua segurança e qualidade ou informações sobre a temperatura de armazenamento após aberto. E por fim, o transporte, incluir cuidados antes e depois de embalado, pois em ambos os casos o leite precisará seguir condições específicas para controle de contaminação e armazenamento correto, por exemplo. Requisito 7.6. Controle de equipamentos de monitoramento e medição. A organização deve determinar o monitoramento e a medição a serem realizados e os equipamentos de monitoramento e medição necessários para fornecer evidências de conformidade do produto com requisitos determinados. A organização deve documentar procedimentos para assegurar que o monitoramento e medição possam ser executados de uma maneira que seja consistente com os requisitos de monitoramento e medição, conforme necessário para assegurar resultados válidos. O equipamento de medição deve ser calibrado ou verificado, ou ambos, em intervalos especificados, ou antes do uso, com relação aos padrões de medição rastreáveis, aos padrões de medição internacionais ou nacionais. Quando não houver nenhum, a base usada para calibração ou verificação deve ser registrada, ver 4.2.5. Ser ajustado ou reajustado conforme necessário. Esses ajustes ou reajustes devem ser registrados, ver requisito 4.2.5. Um ponto que você deve ficar atento é o seguinte: todos os certificados de calibração devem ser realizados por laboratórios que tenham reconhecimento do Inmetro. Primeiro ponto. Segundo, é importante você solicitar do laboratório ou acessar o site e anexar ao seu certificado o certificado dos padrões, tá, que o laboratório usou para calibrar o seu instrumento. Tá? Porque aí você tem mais garantia de que realmente o laboratório usou um padrão calibrado. Certo? E você também é importante você fazer um curso de análise e interpretação de certificado de calibração. Porque não é porque ele veio de um laboratório reconhecido pelo Inmetro que ele não precisa ser verificado. É importante você verificar se todos os resultados apresentados naquele certificado de calibração estão coerentes com o que realmente o equipamento tem que gerar de informação. E assim que você fizer essa análise, você assina o certificado e, se tiver, pode colocar um carimbo, como evidência que você analisou aquele resultado. Isso é muito importante dentro do processo, porque você está utilizando o equipamento para gerar
monitoramento e garantir o seu produto. Possuir identificação de modo a determinar seu estado de calibração. Normalmente é uma etiqueta, né, que vem no equipamento, formando o estado de calibração. Ser salvaguardado contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição. Ser protegido contra dano e deterioração durante manuseio, manutenção e armazenamento. A organização deve executar calibração ou verificação de acordo com procedimentos documentados. E, além disso, a organização deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medição anteriores, quando constatado que o equipamento não está em conformidade com os requisitos. Certo? Ou seja, no item anterior, a organização deve estabelecer aí, escrever um documento com todas as etapas de como que será o processo de calibração na empresa. E no seguinte, por exemplo, se você está com um equipamento que não foi calibrado por algum esquecimento e usou aquele equipamento em determinado período na produção, todos aqueles produtos, aqueles lotes que foram inspecionados e avaliados com aquele instrumento, aquele equipamento que não estava calibrado, deverão ser reavaliados por um equipamento devidamente calibrado, certo? Para a segurança do processo. A organização deve adotar ações adequadas com relação ao equipamento e quaisquer produtos afetados, o que a gente acabou de mencionar. Se o equipamento não foi calibrado, deve-se enviar ele para calibrar imediatamente. E os produtos que foram inspecionados com aquele equipamento devem ser reavaliados. Os registros dos resultados de calibração e verificação devem ser mantidos. Ver item 4.2.5. Ok? A organização deve documentar procedimentos para validação da aplicação de softwares de computador usado para os requisitos de monitoramento e medição. Tais aplicações de software devem ser validadas antes do uso inicial e, conforme apropriado, após alterações de tal software ou em sua aplicação. A abordagem e as atividades específicas associadas à validação e à revalidação de software devem ser proporcionais ao risco associado ao uso do software, incluindo o efeito sobre a habilidade do produto em estar em conformidade com as especificações. Registro dos resultados e da conclusão da validação, bem como das ações necessárias decorrentes da validação, devem ser mantidos. Ver requisito 4.2.4 e 4.2.5. Uma nota importante: informações adicionais podem ser encontradas na ABNT NBR ISO 10012. O monitoramento e medição é essencial ao sistema de gestão, para que possamos avaliar se o estado de cada item está dentro do padrão de qualidade estabelecido pela organização. Medição é avaliar a grandeza de algo, por exemplo, medir o tamanho de uma peça, a área de um terreno. Monitoramento é avaliar o estado de algo, por exemplo, se o tamanho de uma peça é aceitável ou inaceitável, se a área de cada terreno de um lote está correta ou incorreta. Exemplo. Observe este exemplo que preparamos para você. Uma organização que produz vinhos durante o processo de fermentação precisa manter uma temperatura entre 16 graus e 20 graus. Nesse caso, a organização precisa de um termômetro que possa realizar as medidas nos intervalos adequados. Mas, além disso,
ela precisa ter certeza de que o termômetro utilizado está regulado e calibrado para garantir a qualidade do produto e, consequentemente, a satisfação do cliente. Portanto, a organização deve analisar quais os recursos necessários para medir e monitorar seus produtos. Além disso, a organização precisa garantir que esses recursos estejam adequados e calibrados para que os seus resultados sejam válidos. Portanto, o que a norma quer dizer? Além de definir quais são os monitoramentos e medições necessários aos seus processos, a norma quer que a organização determine e forneça os recursos necessários para garantir resultados corretos e confiáveis. Não basta medir e monitorar, é necessário medir e monitorar de forma eficaz, de forma que possamos confiar no resultado. Para confiarmos no resultado, precisamos confiar nos recursos disponibilizados. Os recursos envolvidos no monitoramento e medição incluem desde funcionários bem treinados até equipamentos adequados. Em algumas situações, um funcionário que não está bem orientado a como realizar o procedimento pode medir algo diferente do necessário. Assim como, além de utilizar o equipamento correto, a calibração dele é fundamental para a realização de uma medição correta. Existem diferentes tipos de medições, inclusive que não precisam de uma garantia especial de confiabilidade. Então, cabe à organização identificar quais os recursos necessários para cada monitoramento e medição e disponibilizar esses recursos para garantir resultados confiáveis. Agora, como você pode atender à norma? A norma cita alguns itens que devem ser considerados em relação aos recursos providos pela organização. Por exemplo, que eles sejam adequados para o tipo específico de atividades de monitoramento e medição assumidas. Se existe a necessidade de um recurso de monitoramento e medição, precisamos nos certificar que o recurso que estamos definindo é adequado para o seu propósito. Por exemplo, se queremos monitorar as dimensões de uma viga de prédio, provavelmente um paquímetro não é adequado. Agora, se queremos monitorar as dimensões de um parafuso, provavelmente o paquímetro é uma ótima opção. E que sejam mantidos para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Portanto, precisamos ter certeza que o monitoramento ou medição realizada por esses recursos realmente estão corretos. Portanto, devemos analisar criticamente os recursos de monitoramento e medição que serão utilizados para determinar a necessidade de calibração ou substituição e com qual periodicidade isso deve ser feito. Além disso, preste bem atenção, a norma quer que a organização arquive a documentação que evidencia que os recursos disponibilizados são apropriados para o seu propósito. Chegamos ao fim do módulo 7. Preparamos um quiz com algumas perguntas para você responder. E assim que você responder, eu estou te aguardando no módulo 8. Tá ok? Então, te espero no módulo 8.